Deixa eu te contar um pouco sobre a minha história com direito ambiental, como eu me tornei um professor e um advogado focado no direito ambiental há mais de uma década. Eu lembro bem do começo da minha jornada com direito ambiental, não foi nada fácil. Eu queria me especializar, mas encontrar conteúdo de qualidade era um verdadeiro desafio, gente. Os cursos eram superficiais, a faculdade não ensinava a parte prática, e os materiais disponíveis muitas vezes não tinham aplicação real no mercado, era mais focado no concurso público e na prova da ordem. Eu sentia que estava caminhando no escuro sem saber como me tornar referência na área. Foi por isso que a Escola de Direito Ambiental nasceu atualmente. É por isso que hoje a gente dá aula na EDA, a gente criou a EDA, para que não aconteça com você a mesma coisa que aconteceu comigo há uma década atrás, e veio acontecendo ao longo do tempo. Para mudar esse cenário, aqui você tem acesso a cursos completos e atualizados, com aulas ministradas por especialistas que atuam diretamente na área. Então, você vai estudar diversos assuntos para focar não só na parte teórica, mas também na parte prática. Além disso, dentro da nossa comunidade exclusiva, você pode tirar dúvidas com mentores, acessar materiais exclusivos e trocar experiências com outros profissionais que vivem os mesmos desafios que você. Se você quer se destacar no direito ambiental como um bom advogado, um bom profissional na área jurídica ambiental e evitar os mesmos obstáculos que eu enfrentei isso há uma década atrás, a EDA é o caminho certo para você. Inscreva-se agora, o link está na descrição. Olá, esse é o Inteligência Ambiental, canal no YouTube, podcast, onde nós falamos da matéria ambiental de modo prático. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar da matéria, difundir essa matéria linda que é o direito ambiental com um técnico da área, um amigo, um conhecido e um confrade da nossa confraria do vinho, mas é um grande profissional. Lucas, seja muito bem-vindo ao Inteligência Ambiental. Obrigado, Edivan, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. A gente tentou fazer algumas vezes e foi, mas saiu. Ainda bem que a gente pôde estar aqui e conversar. Mais de um ano já nessa função, mas hoje saiu e espero trazer e contribuir bastante para o podcast com vai valer muito a pena, não tenho dúvida. Nos bastidores aí o Lucas já trouxe diversos casos práticos mesmo, que é o que o pessoal espera, quem nos acompanha aqui, é o direito ambiental de modo prático. Quem é o Lucas? O que o Lucas faz? Por favor, se apresente, meu amigo. Bom, meu nome é Lucas, eu sou engenheiro sanitarista ambiental, graduado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Desde o início, quando fui egresso da universidade, já comecei a atuar com licenciamento ambiental. Tenho uma experiência de quase 10 anos no licenciamento e há 8 com a LL Engenharia Ambiental. Então a gente tem aí a felicidade de ter atuado em mais de 250 processos administrativos aqui na região, né, onde está dentro do nosso raio de atuação, diversos projetos no segmento de saneamento também. E a empresa, a gente está muito contente de poder participar aqui e contribuir com a parte técnica do licenciamento, porque é aquilo que a gente faz com muito carinho e dedicação. O Lucas que tem a empresa que é parceira do nosso escritório, quando nós precisamos de trabalho mais profundo, técnico, ambiental, sem dúvida nenhuma, contamos com a empresa do Lucas. Lucas, o que seria a consultoria ambiental para o licenciamento? Pode explicar de modo macro o que seria, de que forma vocês atuam? Vamos lá. Eu interpreto a consultoria ambiental dentro do licenciamento como um facilitador para o empreendedor, né? Então, assim, eu tenho que gerar realmente facilidade para aquela pessoa. Ele não quer se envolver nesse processo. O objetivo final do nosso cliente vai contratar a gente para dar toda a solução e o suporte que ele necessita e lá no final obter a licença ambiental dele. Então, eu entendo como realmente um facilitador nesse processo, tá, Diva? E a ideia de ser um facilitador eu vou fazer todos os estudos ambientais, a gente vai conduzir todo o processo de licenciamento, ali a comunicação com o órgão ambiental, a tramitação, a gente já tem, né, esse conhecimento, então fazer com que o empreendedor não tenha esse peso nas costas dele, né? É o principal ponto da consultoria ambiental para o licenciamento ambiental, é isso. A gente sabe que o licenciamento ele tem uma diversidade de nuances ali e que você tem que estar preparado no dia a dia, conhecer a legislação, conhecer as instruções normativas e por aí afora. E aí, como a gente já está nesse ambiente, já conhecendo isso, faz todo sentido que a gente facilite e não traga mais um problema ao cliente, né? No final, o que ele quer é obter a licença, operar, estar regular, e é isso que, no meu entendimento, é a consultoria ambiental. É você trazer essa segurança e o conforto para o cliente de saber, não, eu estou tranquilo com o meu empreendimento, está tudo regular porque eu conto com um consultor competente. E qual a importância desse consultor, desse empreendedor
ter um consultor externo? Porque às vezes o pessoal acha, né, Lucas? Eu tenho já o meu engenheiro aqui, assim como nós também temos um engenheiro ambiental dentro do escritório, nós precisamos contar com a equipe especialista em determinados casos. Como você vê o empreendedor hoje? Porque ele acredita que contratou alguém interno, está resolvido o problema dele. Como você visualiza isso? O principal ponto, eu acho, nisso, Advan, é muito benéfico ter o consultor interno da empresa, né? Isso sem dúvida. Só que ele está realmente muito imerso naquele sistema da empresa, ele está muitas vezes envolvido com outras demandas e o licenciamento não é o foco dele. Ele geralmente é deslocado para aquela função, em virtude de um crescimento da empresa, de uma necessidade, e aí ele também não tem esse convívio ali com o processo, ele não está habituado com tudo aquilo, e aí você contar com alguém que tem expertise do licenciamento ou que está no dia a dia envolvido com outras atividades, vai trazer uma bagagem muito maior para aquele empreendedor, para aquela empresa, e que vai trazer mais segurança na hora de fazer as modificações que precisa. Então, assim, geralmente aquele consultor que está dentro da empresa, né, seja um engenheiro, o profissional que está lá, ele está muito imerso naquela operação e às vezes ele não consegue ver coisas que o profissional que atua com diversas atividades está enxergando e vai trazer esse ganho para a empresa. E até a questão das atualizações, né? Sempre tem muita novidade, ainda mais aqui onde Sem nós dúvida. residimos, Santa Catarina, é novidade em cima de novidade em matéria ambiental, né? Lucas, antes de nós adentrar de fato na consultoria ambiental, eu gostaria de saber sobre o teu começo. Como que se deu o teu começo, a tua jornada? Você pegou um caso e não sabia nada, foi lá e deu um jeito de fazer, você já tinha experiência por ter trabalhado fora, pegou um caso já sabendo como conduzir, como foi a tua jornada, o teu começo mesmo? Legal, o começo é interessante, né, Advan? Assim, eu costumo dizer que quando eu comecei na engenharia ambiental, eu não imaginava que seguiria para o licenciamento. Mas ainda na fase de graduação, eu tive uma experiência numa empresa que faz licenciamento ambiental, e aí ali foi a minha escola do licenciamento, né? Eu tive contato com uma diversidade muito grande de atividades, né? Da parte de indústrias e postos de combustível e tudo mais, e foi a minha escola ali dentro. Então eu entendi como é que funcionavam os procedimentos, eu sempre fui muito estudioso nesse sentido também, então busquei entender instruções normativas, legislação e tudo mais, e aí me atualizava e ali foi o meu primeiro contato. Mas quando eu realmente resolvi empreender, claro que naquele momento quando eu comecei a ter contato eu não tinha noção do tamanho do buraco que a gente estava entrando, né? Porque realmente o licenciamento é um universo enorme. E aí a primeira experiência, eu digo assim, foi desafiadora, né? Mas esses desafios é o que impulsiona e faz a gente crescer. Então ali foi o momento de entender que eu precisava estudar muito mais, estar muito mais atualizado, e os processos foram correndo naturalmente. Você vai ganhando essa experiência, essa bagagem, e a única coisa que eu digo é esteja preparado, saiba como conduzir, oriente o cliente, né? E aí a coisa vai fluir da maneira correta. Mas claro que as primeiras experiências são sempre meio amedrontadoras, né? Você fica com aquele medo é o medo do novo. Mas conforme você vai se habituando, vai entendendo como é que funciona, a coisa anda e flui bem, assim. Deixa eu te fazer um questionamento referente à tua empresa, Lucas. Hoje você tem um sócio na empresa. Como funciona o papel do teu sócio, o teu papel, como se diferencia? Porque agora eu até estava aqui pensando, o nosso contato com a tua empresa é sempre o Lucas. É sempre o Lucas. Gostaria de saber o papel do teu sócio também. Tá, legal. Na verdade, Ivan, nós somos em 3 sócios. Sou eu, o Lucas, o Leonardo e o Alexandre, né? E aí a gente... lá no começo a gente começou eu e o Leonardo, depois agregou o Alexandre e a coisa ficou com o nome ali, mas não ter essa vaidade de ter que ter o nome dos 3 e tal, enfim, a gente tem uma relação muito boa. E aí nós somos 3 sócios e a gente fez uma divisão interna de fato, né? Lá no começo, claro que todo mundo, é aquela coisa, todo mundo está começando, bate o escanteio e corre para cabecear. E aí a gente entendeu que a estruturação do escritório fazia sentido que cada um tivesse um papel. Então hoje é tudo muito bem definido, né? Cada sócio tem um papel dentro da empresa, eu fico realmente com essa parte executiva, comercial, né? E aí os demais sócios ali, o Leonardo mais na parte operacional, o Alexandre é a cabeça dos projetos da empresa. Então a gente tem essa divisão e justamente por estarmos em 3 engenheiros sanitários ambientais, né, contar com uma equipe multidisciplinar também quando precisa nos projetos, a gente consegue ter muita troca. Então os 3 buscam estar sempre atualizados nos processos e isso facilita bastante. Imagina um brainstorming entre os 3 no momento de licenciamento. Isso é o diferencial do escritório. Fantástico. Cada um tem uma bagagem, cada um tem uma estrutura ali, né, que trouxe de conhecimento. E aí quando chega um caso de maior complexidade, a gente tem a possibilidade de sentar os 3 com a nossa equipe
e aí cada um vai trazendo um jogo de ideias e isso é que traz ali a solução para o cliente. Então, as reuniões são fantásticas. Eu diria, se a gente pudesse ter uma câmera e gravar tudo, o conteúdo que ia sair ali é sensacional. Por que não, né? Por que não? Quem sabe se iniciar. Mas e o papel, por exemplo, do Lucas? Você chega a atuar também na questão operacional ou não? A operação você deixa mesmo com os sócios? Não, ainda atua. Até porque, apesar de ter essa função, vamos dizer assim, uma função mais executiva da empresa, a engenharia ainda corre no sangue, então a gente precisa estar atuando. E aí, estou à frente dos processos, né, dos projetos ali também, a gente conduz principalmente da questão de licenciamento, então eu faço questão de estar ali. Alguns clientes atender pessoalmente, né, as demandas e tudo mais, porque eu acho que, mais uma vez, a expertise de cada um é muito importante. Então, por que não? Quando aquele cliente tem uma demanda que está mais aderente ao que eu tenho conhecimento, é justo que eu atenda, né? E quando está mais próximo da expertise do meu sócio, do Alexandre, do Leonardo, eles vão fazer esse atendimento mais próximo e a gente fica com o background da operação dele. Então, é exatamente isso. Eu estou à frente ali dos licenciamentos, conduzindo. Querendo ou não, a gente está a par de todos os processos que a gente tem no escritório, tem as ferramentas de controle e gestão de projetos, claro, mas se você me perguntar do cliente X hoje, eu sei te dizer em que passo está o processo, porque a gente preza muito por esse contato próximo com o cliente. Eu acho que isso é fundamental na consultoria ambiental, é o consultor ser presente, né? Não é você contratar um consultor para ele te ligar de vez em quando, para ele aparecer de vez em quando na tua empresa, ou para ele ser um mero entregador de papel, né? Ele vai lá, ele te exige o papel, entrega para o órgão ambiental e se alguma coisa acontecer, ele vai só dizer, gente, ó, vocês têm que conversar. O consultor não, ele tem que ser realmente esse agente que vai representar os interesses lá da empresa, claro, protegendo as questões ambientais, assim como vai levar as preocupações do órgão ambiental e as exigências que o empreendedor tem que cumprir para o empreendedor e ser um conciliador desse relacionamento. Eu acho que é o principal foco. Nossa, eu achei fantástica essa fala sua sobre a importância do relacionamento com o cliente. Hoje nós temos aqui, a OAB não nos permite, Lucas, ter um setor comercial, não permite vender. Não é um serviço que você pode ir vender um serviço jurídico. Então nós temos um setor aqui, o nosso comercial, ele se chama relacionamento com o cliente. E a nossa head, a Cris, que você conhece também muito bem, ela trabalha muito essa questão, a importância de você relacionar com o cliente. O teu serviço pode ser o melhor. Se você não tiver um relacionamento, se você não tiver uma empatia com o teu cliente, você não vai conseguir ir muito longe. Então isso é realmente, de fato, vejo como fantástico. E outro ponto que você traz sobre a questão de correr no sangue, a questão da operação mesmo, eu me vejo, porque hoje eu como CEO do escritório também não participo ativamente da advocacia, mas você sente a necessidade, como você gosta, eu peço para o setor de operações legais para me incluir nas reuniões, porque eu preciso, eu quero e eu gosto e eu necessito de estar ali participando. Então isso acho que é um insight muito importante que fica aqui para o pessoal, de você estar de fato participando. Você não pode achar, hoje eu sou o CEO da empresa, eu vou sair da operação. Não, você precisa estar lá na operação também. Tem que ter minimamente, né, uma atividade lá. E Lucas, e quando vocês iniciam, o ramo que vocês, o KNAI das atividades que vocês iniciam ali na consultoria, no licenciamento ambiental, é o mesmo que vocês atuam hoje? Vocês focaram em determinados nichos ou não? Você atua para consultoria ambiental em qualquer ramo de atividade? Tá, a gente atua lá no momento da abertura, claro, a gente tem o KNAI é basicamente serviços de engenharia, né? Tem ali algumas atividades complementares de consultoria, mas não é nichado, porque assim a gente consegue atender essa demanda como um todo, né? Então, dentro desse escopo do serviço de engenharia, a gente consegue ter esse atendimento ali com consultoria e tudo. Como eu disse, tem os secundários, óbvio, né? Mas o principal é o serviço de engenharia, que a gente já consegue atender essa demanda. E aí, como a gente tem o braço dos projetos dentro do escritório e tudo mais, né? Nosso escritório não se limita só aos licenciamentos, ele tem outras atividades de projeto, de operação e monitoramento de sistemas. Então, a gente tem o serviço de engenharia como nosso KNAI principal para a consultoria. E aí, nos secundários, como para a atividade principal da empresa. E tem ali os de consultoria e tudo mais. Entendi. E hoje qual seria o ramo específico? Imobiliário que vocês atendem mais? Condomínios, empresas de construção ou não? Vocês conseguem atuar em qualquer ramo específico, então, que tem essa questão que dependa do serviço do engenheiro sanitarista ambiental. Seria isso, essa atuação? Consegue dar consultoria efetiva para qualquer ramo específico? Perfeito, exatamente. A gente consegue atender qualquer atividade, tá? Claro que a gente tem um relacionamento muito mais próximo com a construção civil aqui na nossa região, né? É a indústria mais forte que a gente tem. Então, a gente
tem muitos projetos já de empreendimentos imobiliários licenciados, conduzidos e em andamento, mas assim eu também atendo indústrias. Eu tenho no portfólio indústria de suco, a parte têxtil, laticínios. Então assim, a gente tem essa gama, né, de atividades. O licenciamento ele é fantástico, por isso ele te permite conhecer muita coisa e talvez seja isso o encantamento, né, o que torna ele tão legal de trabalhar. Eu tenho um relacionamento mais forte com a construção civil, mas eu atendo outras demandas, assim como condomínios, como você colocou, né? A gente tem um braço, por exemplo, de meio ambiente para condomínios, e aí é o licenciamento ambiental no condomínio, é o monitoramento do sistema de tratamento de esgoto. A gente tem uma situação aqui, talvez uma particularidade da nossa região, né? A questão do lençol freático, precisa das estações e tudo mais. Então a gente faz todo esse monitoramento, e aí tem essa vantagem de conseguir atender todo mundo. Claro que nós somos 3 engenheiros sanitários ambientais. Quando entra um licenciamento de complexidade que demanda de outros profissionais, a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente vai agregando. Então, se eu preciso de um serviço lá do engenheiro florestal, de um biólogo, de um geólogo, de um agrônomo, né, do engenheiro civil, de um mecânico, a gente consegue agregar esses profissionais e atender o cliente. Como eu volto a mencionar, o meu entendimento do papel de consultor é isso. É eu ser um facilitador para o cliente. Eu não posso chegar lá para ele dizer assim, teu processo de licenciamento está exigindo um profissional X, e aí agora tu vai atrás dele. Não, eu tenho que ser o facilitador para isso. Eu vou dizer, precisa desse complementar aqui, mas o profissional eu tenho na minha equipe, e aí eu agrego essa pessoa e consigo atender de maneira satisfatória. Entendi. Nós na advocacia, Lucas, nós trabalhamos muito com estratégia. Chega um caso para nós, uma defesa, um contencioso, nós vamos ter que ter muita estratégia. Nós comparamos sempre o direito ambiental, principalmente administrativo, a um direito criminal, um direito penal. Precisa ter estratégia para fazer a defesa para o cliente. Vocês na consultoria, precisa ter estratégia em determinadas áreas ou em determinados pontos da consultoria ou não? Sem dúvida. Eu acho que estratégia é parte de quase tudo, né? Hoje, dentro da consultoria, uma coisa que eu trabalho muito com os clientes é a questão de, quando chega no momento adequado, né? Isso é importante dizer, a gente tem que elevar o nível de consciência desse público que está investindo, que o meio ambiente precisa ser considerado. Então, eu trabalho muito com cenários, trazer isso para o nosso cliente, que é sentar e dizer, o teu licenciamento é isso aqui, você tem essa e essa atividade que são licenciáveis, faz sentido manter essa na operação? Isso vai te gerar, talvez, uma série de controles ambientais que você, se não fizer sentido, você pode tirar, e aí você subcontrata, terceiriza. Eu monto esses cenários, entrego para o cliente, a gente, né, em determinado momento, ele entende o que ele quer fazer, se ele me disser, Lucas, é isso aqui que a gente precisa fazer. Então é bem essa visão estratégica de trazer para ele todos os cenários, ele é o tomador de decisão sempre, a gente só vai apresentar quais são e aí a gente vai atuar. Então, a partir daquele momento eu preciso agregar o trabalho X, eu vou trazer o profissional para dentro disso, né? E a gente conta com essa facilidade. Aqui fica a dica até para se tem algum cliente acompanhando o canal, porque não é simplesmente contratar qualquer profissional, um profissional então experiente, porque se precisa usar de algumas artimanhas, estratégia para conduzir e até ser um facilitador, não apenas para se obter a licença, mas num curto espaço de tempo, porque nós sabemos aqui, você traz a questão do ramo da construção civil, que em Florianópolis o consultor já sabe que vai demorar 1 ano, por exemplo, para se conseguir a licença. Então, contratando uma equipe especializada que tenha expertise para o ramo, vai ser um facilitador e vai encurtar esse prazo, sem dúvida nenhuma, né? Isso que eu acho que vale falar também. São experiências assim, por exemplo, né, que tu vai ganhando ao longo do tempo. Vamos pegar esse exemplo que tu falou, 1 ano, né, que é o que vai demorar o licenciamento. Se você não contar com uma equipe que tem essa expertise, o que pode acontecer é que esse licenciamento vai demorar 1 ano, vai demorar 2. O consultor, se ele não te orientar da forma correta, os teus documentos todos vão dar vencimento, você na hora de protocolar vai ter que solicitar todos eles de novo. Então tem essa estratégia do licenciamento, entender qual é a linha do tempo, né? O consultor tem que ter um bom relacionamento com o órgão ambiental também, porque como eu falei, o consultor ele vai levar para o órgão ambiental os interesses do empreendedor, mostrar o que quer ser feito ali, e o órgão ambiental tem as exigências dele. Você tem que traduzir isso para a cabeça do empreendedor e conseguir conciliar a necessidade de um e as exigências dos outros, né? E aí a gente segue nessa linha. Então, se você não tiver estratégia nesse 1 ano, você vai atrasar muito o processo desse cliente. Ele vai chegar a demorar 2, 3. Então, tem que ter realmente esse cuidado de você entender o que a gente tem que juntar agora de documentos, o que faz sentido, o que não faz, qual é o processo de elaboração dos estudos ambientais, quais informações a gente precisa. Isso é uma coisa importante de colocar. Um estudo ambiental bem feito, ele agiliza o processo.
Se você tem um estudo ambiental ali que ficou, vamos dizer que capenga, E né, tempo que é ficou dinheiro, faltando, né? é isso. Vai gerar uma série de complementações no processo que atrasa. Agora, se você conseguiu reunir informações, montou um estudo ambiental contundente, que tem as explicações todas, vai fornecer essa segurança para o órgão ambiental na hora de avaliar, isso aí agiliza o processo. Às vezes tu não demora nem um ano, se você entregar tudo correto, tiver tudo bem explicado, 6, 8 meses a licença tá liberada, mas você tem que estar embasado naquilo que você está fazendo. Entregar com um produto com qualidade, acho que é isso que é o resumo do todo, né? Seja a tua prestação de serviço, teu relacionamento com o cliente, ele tem que ser de muita qualidade. É realmente, o consultor já diz a palavra, você vai ser consultivo, né? Então você vai entregar aquilo que você precisa, você vai elaborar estudos com qualidade, embasamento técnico, entender também a importância de você não querer ser o super-herói e fazer tudo, né? Então se eu preciso de uma equipe multidisciplinar, eu vou ter uma equipe multidisciplinar. Eu preciso colocar no estudo eu preciso da parte jurídica no estudo, eu vou trazer lá uma pessoa, um especialista, um advogado em direito ambiental, ele vai fazer toda a parte jurídica do estudo e aí eu vou entregar algo que não vai ficar meia boca. Quando o órgão ambiental ele vai olhar assim, cara, não tem nem o que falar desse estudo aqui, tá muito bem feito. E aí o processo anda. Então é você ter essa consciência também como consultor, não querer agir, né? Eu sou o super-herói, eu faço tudo. Não vai dar certo, você vai acabar tropeçando ali no processo. Fantástico, exatamente por aí mesmo. A importância novamente da experiência, né, no ramo. Lucas, nós, como sem dúvida nenhuma iríamos entrar nesse tema, a questão da legislação. Nós sabemos que lá no artigo 23 da Constituição Federal está lá, em outras palavras, a possibilidade da questão após a legislação federal, o município e também o estado têm poder de legislar em matéria ambiental, mas principalmente na sua área, na questão do licenciamento. Então gostaria de saber como funciona isso, a questão das normativas. O Lucas, a mesma legislação que atua em Florianópolis vai atuar em Balneário Camboriú, vai atuar no Paraná, em São Paulo. Como funciona isso para vocês, consultores? Tá, isso é uma pergunta muito importante, sabe, Edvan? Eu costumo ressaltar principalmente que o consultor ambiental ele tem que estar atualizado de legislação. Se ele não conhece legislação, ele está atrasado em relação ao resto todo, porque o licenciamento envolve muita legislação, né? A gente sabe, como você colocou ali, tem uma lei federal que fala sobre isso, mas o licenciamento ambiental, vamos dizer assim, como base, é prerrogativa do Estado praticamente, né? O Estado ele tem ali algumas situações em que a nível nacional é feito o licenciamento, mas você tem o Estado como detentor dessa competência e ele pode delegar aos municípios. Então a gente tem hoje essa situação e aí se eu pretendo atuar, por exemplo, no Paraná, eu vou ter que estudar uma legislação toda do Paraná, as resoluções lá do Paraná, né, ou a legislação estadual, para estar inteirado e entender os processos. E eu ainda vou mais longe, a gente sabe que cada órgão ambiental tem uma instrução normativa, tem um procedimento administrativo específico. Então, hoje, se eu quiser atender um cliente, claro, aqui na região, como a gente já tem essa experiência de longa data, eu conheço praticamente os procedimentos todos, né? Assim, claro, a gente tem que estar sempre atualizado, mas a experiência nos trouxe essa bagagem. Só que se eu quiser atuar num outro município, talvez que não esteja dentro do nosso mais habitual, vamos colocar aqui Joinville, até a gente tem processos lá, mas Chapecó, vamos levar lá para o oeste do estado. Embora a legislação seja central do estado, né? O município pode ter algumas atividades, não atividade de licenciamento, porque isso segue a resolução do CONSEMA aqui no estado de Santa Catarina, mas ele pode ter algumas especificações para cada atividade ali que você vai ter que talvez ter um documento complementar a mais, um estudo a mais, e aí você vai ter que entender o que a instrução normativa do órgão municipal lá está exigindo de documentação para apresentar. Então, eu aconselho muito que as pessoas vejam essa árvore da parte de legislação e entendam, quero atuar em São Paulo, então vai estudar a legislação de São Paulo, do estado. Qual que é o município? O município é o município de São Paulo, então veja o que diz a legislação estadual quanto à competência do município e entenda o que o município está legislando a respeito, porque senão não vai dar certo. Então é muito isso. E aí falando a nível de Santa Catarina, é o Código Estadual do Meio Ambiente, as resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente, o CONSEMA, né? As duas aqui, vamos dizer, a 250, que é a que dá o rol de atividades passivas de licenciamento, a 251 a nível municipal, entender quais municípios estão habilitados e o que a legislação de cada município diz ali é muito importante para você conseguir conduzir um processo com tranquilidade. Então a resposta é: conheça a legislação do município onde você atua, do estado. Não adianta, não basta só conhecer a legislação federal, você não vai fazer nada. Não, Isso não tenha dúvidas. E quais são os maiores erros que você percebe assim de colegas ou até de advogados, de pessoas que tentam trabalhar, mas que acabam cometendo falhas? O que você verifica, ou também do próprio empreendedor, como nós falávamos anteriormente, o empreendedor tem
uma pessoa interna capaz de, ou entende que é capaz de prestar aquele serviço, mas presta de modo inadequado? O que você vê assim, como os principais erros? Tá. No que a gente enxerga, assim, talvez o erro mais comum seja a questão, por exemplo, de enquadramento da atividade, né? Como a gente estava falando, existem os códigos lá dos enquadramentos e talvez o consultor não saiba exatamente fazer o enquadramento. Muitas vezes isso demanda você, no processo até de entendimento, ir visitar o teu cliente, entender quais são as atividades que ele tem, achar os enquadramentos corretos. E aí, a partir desse detalhe pequeno ali do enquadramento, que faz toda a diferença, qual o procedimento que você vai seguir, qual a instrução normativa que você vai ter que ler, né? E então você seguir. É isso, você, dentro da parte de consultoria, eu diria assim, a maior fragilidade está no enquadramento. Eu vou trazer um caso prático aqui. Recente eu recebi um contato de uma engenheira, né, que estava fazendo um trabalho e ela estava há 5 meses para obter uma declaração de atividade não constante. Esse é um documento que, assim, se tiver tudo correto, 15, 20 dias está pronto, isso quando já não é automática a emissão, né? Tem algumas situações que é emitido automaticamente. E aí estava em avaliação no órgão ambiental por 5 meses. E ela foi postergando, né? Era uma profissional de dentro da empresa, então é exatamente isso. Era um engenheiro civil que foi deslocado. A gente precisa fazer uma licença ambiental que estão exigindo a nível de alvará para a gente, para essa atividade nova. Vai correr atrás. A pessoa começou a correr, claro, com boa vontade, fez lá os pedidos. Foi inclusive aquele questionamento, foi orientado pela prefeitura, que era essa documentação e tudo mais. Tentou seguir. O processo se arrastou por 5 meses, teve complementação. Quando ela me relatou isso, eu disse, tem alguma coisa de estranho. Aí fui visitar ali, entender qual era a atividade, e ela tinha uma atividade passiva de licenciamento acontecendo. E aí foi onde eu sentei e disse, tu não obteve a tua declaração de atividade não constante porque vocês são passíveis de licenciamento ambiental, já está acontecendo aqui a atividade, né? E aí entra mais uma vez o papel da consultoria. É uma atividade que nem faz sentido, ela não é atividade fim da empresa. Ela é uma atividade complementar que eles podem muito bem terceirizar. E aí o cliente estava ali, às vezes, patinando para conseguir uma documentação que ele ficou 5, 6 meses, vamos colocar ali esse intervalo para conseguir. E no fim, se ele tivesse uma consultoria especializada, a orientação de alguém teria sido muito mais fácil e rápido esse processo. Então aqui eu já somei a situação do empreendedor e do consultor, né? E aí, outra situação que eu acho que é muito importante colocar é exatamente entender que você tem que trabalhar em conjunto com outras pessoas. É como você falou, nós somos parceiros aqui porque eu sei até onde vai a minha capacidade de atendimento técnico e eu sei quando eu preciso ter o acompanhamento jurídico, e é você entender que você vai precisar fazer esse bate-bola com outros profissionais de outras áreas e estar junto deles para oferecer um serviço de qualidade. Então eu colocaria isso como principal ponto, né? Mais uma vez, é não tentar ser aquele super-herói que vai resolver tudo. Isso vem da parte dos consultores, de não tentar extrapolar o limite da atuação dele e não invadir lá o campo do jurídico, vamos dizer assim. E do outro lado, o jurídico talvez não... consulta um técnico para fazer um laudo, né? Por que não? O teu cliente recebeu uma autuação, entende que existem os processos administrativos, né? Toda a parte judicial, e talvez contratar um profissional para ir lá e fazer um laudo vai subsidiar a tua defesa. Isso acho que ajuda os dois lados. Então, assim, é essa sinergia entre as atividades. Muito com essa tua fala, inclusive eu queria entrar, e que bom que deu tempo de nós entrar nesse ponto aqui específico, está muito boa a conversa. E o que acontece? Nós aqui no escritório, eu não sei se seria a palavra humilde, ter a humildade para entender que a questão do papel jurídico vai até um ponto. O papel do técnico vai até um certo ponto e ambos se complementam. O que nós temos visto? Muitos juízes, falando agora da parte mais jurídica aqui de casos ambientais, eles estão avaliando muito o ponto da defesa ou então até mesmo de um pedido, quando o nosso cliente tem que ingressar para se conseguir viabilizar um empreendimento, a importância de ter um laudo técnico ambiental. Não apenas que a legislação tal permite, nós precisamos comprovar através do papel de um técnico. Assim como eu vejo que o técnico pode fazer uma defesa ambiental administrativa, pode, mas eu não vejo que o técnico tenha a capacidade de fazer uma defesa sozinho, sem o papel de um advogado. Por mais que não seja especialista na área, é só o advogado que tem a capacidade e a qualificação necessária para se fazer uma defesa mais técnica, jurídica, ambiental. Então, esse é um olhar que eu acho que, volto a falar, não sei se seria a palavra humildade, mas é uma necessidade você saber que o teu papel vai até onde começa o do outro. É ter a consciência, né? A gente tem, vamos trazer aqui um caso, parceria nossa, veio um processo administrativo de um cliente nosso que tinha uma análise jurídica a ser feita. Sim. E a gente trouxe para vocês, pessoal, a gente vai ter que sentar aqui, eu preciso do apoio da análise jurídica.
eu não tenho qualificação para ser... E era um processo administrativo, eu não precisaria, né? Precisaria não é obrigatório eu ter um profissional da área jurídica para me apoiar. Eu posso administrativamente apresentar ali, eu preferi não, vamos unir forças, vamos trazer alguém que vai embasar isso corretamente, a gente fez esse bate-bola. Eu acho que é exatamente isso, é você entender até onde vai o teu limite, a tua capacidade de fazer aquilo ali. E aí, cara, soma, traz parceria soma. Quem divide é concorrência. Exato. Então, seja parceiro desses profissionais, esteja junto com eles vão somar e o teu trabalho no final, a qualidade, o cliente ele vai entender assim, ó, é muita qualidade no trabalho. Não interessa se envolveu 3, 4 empresas, 2 profissionais, 3 profissionais, o cliente quer o resultado. E aí, se você for o intermediador disso, você é quem conquistou o resultado para ele. Não tenha medo de ter parceiros, é isso que eu digo. Eu acho que é essa palavra, não é humildade que você precisa ter. Você tem que deixar de ter medo de que você vai perder o teu cliente. Eu acho que essa palavra, eu acho que é a que fica mais perfeita aqui para o caso concreto. O técnico ou o advogado tem que deixar de ter medo que vai perder o cliente. Como você falou, você teve humildade, não teve medo de perder o cliente. Você sabe que nós já somos parceiros, mas em nenhum momento eu vou ter a sagacidade de ir lá e roubar o teu cliente. Então isso seria... Sim. Algo que daí sim você tem que saber com quem você vai contar também, né? Tem que ter um parceiro que diga respeito e tenha os valores de acordo com a tua empresa. Um ponto importante também que eu acho antes de eu quero ir para casos práticos. Eu sei que nós conversamos muito sobre casos práticos e nós queremos trazer aqui para quem está nos acompanhando. Mas eu quero trazer aqui uma recente decisão que teve do STF, inclusive a Bruna que está aqui nos bastidores, ela que trabalha lá no nosso site, vai ao ar daqui a uns dias lá no nosso site. Eu quero fazer um artigo falando sobre isso, porque lá no Rio Grande do Sul, recentemente, foi tudo o que aconteceu com o Rio Grande do Sul devido às enchentes, às inundações. Foi muito se falado na simplificação para a questão do licenciamento no Rio Grande do Sul. E a FEPAM, que é o órgão licenciador do estado, eu sou gaúcho, então trazendo aqui um pouco lá do Rio Grande do Sul, conhecer um pouco mais a legislação de lá também. Eles buscaram trazer essa simplificação para dentro do estado, buscando de fato auxiliar as empresas. Olha, você vai ter uma atividade que vai poder operar de modo mais rápido, mais sério, porque foi uma necessidade do estado. E aí o que aconteceu? A FEPAM, o órgão licenciador, tinha capacidade para tanto. Só que aí agora, recentemente, saiu a decisão do STF dizendo que não, que a FEPAM não poderia ter feito isso e que a FEPAM agiu de modo errado, diverso do correto, e que só pode existir a simplificação por licenciamento ambiental para empresas de atividades de pequeno porte. Então é algo que cada vez mais a importância mesmo do papel do consultor ter o jurídico, assim como o jurídico de ter o consultor, né? Você tem acompanhado algo nesse sentido da necessidade mesmo? Cada vez mais parece que o jurídico se metendo no papel do administrativo. Lucas, como você vê isso? Você acha que é um erro o jurídico atuar dessa forma? Como você vê decisões, né, nesse sentido? Pelo contrário, eu acho que assim, dentro do processo de licenciamento, o jurídico tem que estar junto do administrativo, né, nos processos, eu digo assim. Por isso que a gente faz esse bate-bola. Agora, nessa linha da simplificação do licenciamento, eu já sou favorável para algumas atividades. Eu acho que assim, hoje, se a gente for analisar o contexto do licenciamento ambiental, basicamente os órgãos ambientais analisam muito o papel e fiscalizam um pouco as atividades. Então o órgão ambiental não tem um corpo técnico que permite ele estar lá fazendo a fiscalização. Talvez se a gente tivesse se a gente desse mais autonomia aos profissionais que são habilitados, têm essa capacidade de fazer o licenciamento para que eles façam de maneira declaratória e o órgão ambiental tiver um papel mais fiscalizador, isso vai ser benéfico para fazer os processos fluírem, né? Então eu vejo desse sentido, eu gosto muito da ideia de simplificar o processo. Claro que a gente tem que ter esse entendimento que algumas atividades não tem como, né? Mas eu vejo como o caminho a ser seguido de uma simplificação desses processos. E sem excluir, claro, a necessidade de você ter, como eu falei mais uma vez, você entender os teus limites. Então, ter o jurídico junto nos processos, eu acho essencial. Não à toa a gente tem a parceria que atua de forma conjunta, né? Perfeito. Indo agora para os casos reais. Que cases que o Lucas poderia trazer aqui, que você já atuou, que fez parte, que você diria assim, esse caso aqui eu preciso mencionar. O que aconteceu? Se a gente puxasse a lista aqui, tinha várias, mas vamos pegar aqui alguns interessantes. A gente até começou a comentar nos bastidores aqui, eu vou trazer. Casos, por exemplo, né? E aí, como a gente já comentou, do empreendedor também saber o papel disso, da importância que tem você ter um consultor e fazer as coisas da maneira correta, né? Então, certa vez
chegou ali um caso para a gente, né, para um processo de licenciamento ambiental do empreendimento que ia acontecer aqui na cidade. A gente montou uma proposta, enviou para o cliente, ele rejeitou a nossa proposta. Ele disse que, enfim, não quis fazer naquele momento. E aí 6 meses depois voltou para o nosso escritório aquele mesmo caso. Só que com uma outra pessoa, um outro cliente, e aí a gente, enfim, apresentou uma proposta, né? E era para o mesmo terreno ali, mudou uma coisa ou outra do projeto. E aí no final, eu, curioso, perguntei, cara, eu acho que eu já vi um projeto similar nesse mesmo terreno, não sei o que, era um outro construtor, e aí perguntei quem que era a pessoa. E aí o cara, não, o fulano foi preso por causa de uma outra obra irregular que ele tinha começado, e aí o bolo fica pior ainda, porque além dele ter feito aquela obra irregular, já tinha lá uma ação para demolir a obra e ele insistiu em tentar colocar pessoas dentro daquele empreendimento para evitar a demolição e acabou sendo preso e o rolo aconteceu. Então assim, é isso, talvez esse seja um caso mais que envolve todo o processo de entender que existe um procedimento administrativo, faça corretamente e que tem consequências para quando você não segue. Acho que esse é um caso engraçado. Esse é o que deu toda a zebra, mas acabou voltando, né? Isso acontece muitas vezes mesmo. E que é isso que você vê, assim, Lucas, que foram de sucesso também, que você vê, assim... Não que esse não tenha sido depois um caso de sucesso, mas que é isso que você acha, assim, que... Olha, isso aqui ia dar zebra se não tivessem contado com a nossa empresa. Tá, tem um caso recente, inclusive, assim, era a estruturação de um empreendimento, né, de um condomínio, é urbano, mas é numa área rural, vamos dizer assim, porque ainda tem aquela característica rural, embora o zoneamento já seja urbano. E eles estavam desenhando um condomínio e a ideia era começar a construir, e o cliente, na verdade, quem vai executar a obra, teve ali a ciência, aí é o que eu digo, já é um parceiro de longa data do escritório, com nível de consciência mais alto, ele olhou para o empreendedor e falou, não, peraí, toda a parte civil está resolvida e o ambiental. E aí voltou para a gente fazer um estudo, ir a campo, entender. É uma região que tem bastante curso da água, que tem nascente. Então, fazer esse mapeamento, entender e dizer assim, ó, vamos alterar esse projeto? Você tem algumas projeções aqui de cabanas que você vai fazer que estão em cima desses cursos da água, que estão pegando ali. Então, vamos deixar isso correto. E acho que esse é o principal case. E a coisa andou, foi fluindo e o licenciamento vai sair e tá se encaminhando. Então, se talvez não tivesse esse nível de consciência, não ia, né, provavelmente já ia ter sido embargada a obra antes mesmo de começar, vou dizer assim, porque ele realmente tinha muitas convergências, ele estava batendo, né, em cima de APP de curso da água, de nascente, então... Falar em condomínio sem ter a parte ambiental não existe, né? Acho que esse é um case recente que é legal de falar. Outra situação, por exemplo, e aí vem a importância do consultor ambiental, né? O cliente ele precisou fazer um financiamento bancário, o banco exigiu uma licença ambiental de operação, porque hoje os bancos exigem para fornecer crédito, né, toda a parte ambiental. E aí quando foi lá, ele procurou um consultor e o consultor já, não, tu precisa de uma licença ambiental de operação corretiva, começou a falar do processo, que é uma coisa mais complexa, tem uma autuação por conta disso, tem tudo mais. E aí, claro que a pessoa ficou assustada, foi procurar uma segunda opinião, chegou na gente, e aí eu me predispus a ir até a empresa, entender o que fazia e tudo mais. E era uma situação que não era uma licença ambiental de operação corretiva, era um cadastramento ambiental, uma certidão de conformidade ambiental. É um processo simplificado, a gente fez as vistorias, os apontamentos do que tinha que fazer de melhoria, né? E aí, uma vez que a gente fez tudo, corrigiu, que precisava em 15 dias a documentação que ela precisava estava na mão, resolvido. Recorde. E ela ainda precisou que a gente fizesse um embasamento para apresentar para o banco, porque, voltando, a legislação varia de estado para estado, cada estado tem um procedimento e o banco era a nível nacional, ele queria saber por que não era uma licença ambiental de operação, por que era uma certidão de conformidade. A gente, além de enviar o documento, fez um embasamento para ela, encaminhou, e aí ela conseguiu o financiamento e correu tudo bem. Então, assim, aí que está a chave do sucesso, né? É você estar planejado. Mas aquela questão que você falou anteriormente, de estratégia, da experiência, tudo isso aliado muito à questão, eu vejo, pela tua empresa e saber por conhecer vocês, a questão da inovação também. Antes de finalizar, eu preciso falar sobre isso, porque nós aqui do escritório temos muito essa questão da disrupção dentro da advocacia. Não queremos ser aquele advogado dinossauro, como nós falamos, tradicional, que segue. Não que eu vá desrespeitar regulamentos da OAB, mas tentar sempre trazer a inovação. Como você tem visto isso para a consultoria, Lucas? Essa questão da própria inteligência artificial, tudo isso? Perfeito, Advan. Assim, eu vejo que existe até uma certa resistência, às vezes, a essas inovações, né? Principalmente dos profissionais mais antigos, como você colocou ali.
mas são coisas que vêm para ficar. E a tecnologia dentro do processo de licenciamento ele é essencial. Então vamos dizer assim, hoje você pode fazer um processo, tu vai levantar um drone, tu tem que usar um drone às vezes eventualmente para fazer um levantamento, tu vai usar a tecnologia e a inteligência artificial, como tu introduziu bem aqui, cara, para mim essa é a ferramenta principal hoje, sabe? O consultor que não está começando a trabalhar com inteligência artificial, implementando isso no escritório dele, tornando a inteligência artificial uma aliada dele nesses processos, ele está ficando para trás. Então assim, procurem estar atualizados com isso, utilize essas ferramentas, ela não é uma ferramenta que vem para o mal, pelo contrário, a ferramenta existe, quem vai definir se ela é boa ou se é ruim é a maneira como você usa. Então eu digo assim, use a seu favor a inteligência artificial, ela é essencial para as consultorias e acho que é o principal, bom, tá aí, tá na ponta da lança, né? É o que tá todo mundo utilizando e é essencial que as pessoas utilizem. Sim, eu acho que o consultor ele tem que ter isso como ferramenta, ele vai economizar tempo em ferramentas, em atividades repetitivas, tem uma série de situações ali que ele vai precisar e que vai ser muito útil. Então, eu coloco como principal ponto de utilização hoje a inteligência artificial como aliada do escritório para fazer consultoria. Perfeito. É mais ou menos a fala como nós trazemos sempre para os nossos alunos, inclusive. Use, utilize, senão você já não vai ficar para trás, você já ficou para trás, mas tenha cuidado, não torne essa atividade também em relação a passar tudo para um chat GPT, por exemplo. Não, tenha cuidado que pode vir besteira ali. Mas utilize, não deixe de utilizar. A inteligência artificial deixou de ser só chat GPT também, tem muitas outras plataformas aí, inclusive plataforma interna nossa já que nós estamos utilizando. É algo necessário. Né? Internamente eu estou desenvolvendo ferramentas de inteligência artificial para o nosso escritório para isso. E é como você falou, o consultor ele tem que estar ciente que aquilo ali não substitui o trabalho dele. Não vai colocar lá o que quando falou chat GPT responder, você vai utilizar. Não, peraí. Você é o profissional, você é técnico, você tem que utilizar ali como um facilitador do seu trabalho. Agora, tenha consciência de que você vai ter que estruturar, você é que vai executar, você vai revisar eventualmente uma coisa que você utilizou do chat GPT, porque o profissional é você, quem tem o conhecimento técnico é você, né? Então aquilo ali não substitui o profissional. Muito pelo contrário, ele é uma ferramenta que facilita a vida do profissional. Exato. Então continue seguindo nessa linha. Se você realmente usar aquilo ali para substituir você, aí você é substituível. E o profissional técnico não é. Né? Então... Perfeito isso. Antes de encerrar aqui, é importante sempre falar que nós somos um canal, Inteligência Ambiental, patrocinado pela Escola de Direito Ambiental, que é uma escola que ensina novos e veteranos já advogados que desejam atuar na área e também técnicos que querem saber um pouco mais sobre a matéria. Mas eu quero ouvir de você usou muito o termo facilitador, eu achei fantástico, brilhante essa questão de vocês serem facilitadores e assim como a inteligência artificial ser um facilitador para a empresa. Né? Lucas, eu quero que você encerre dando uma dica, duas, como você achar melhor, mas você falando para o profissional que está iniciando na matéria ambiental, eu falo profissional desde do advogado, mas também, principalmente, é óbvio, o engenheiro sanitarista que acompanha, mas técnicos multidisciplinares da área. O que você diria assim, ó, que pode ser talvez um facilitador para economizar tempo para eles? Eu colocaria assim, Edvan, estudar. Tá? Estar atualizado. Então, busque estar atualizado de tudo que você pode na tua área. Cara, investimento em conhecimento ninguém tira de você e vai te dar muito mais dinheiro lá na frente, é a primeira coisa. Então, invista no teu conhecimento. Vá atrás de legislação, vá atrás de conhecimento técnico, esteja atualizado para entregar o melhor para o teu cliente. Isso é o principal ponto. Né? Quem não permanece estudando vai ficar defasado, vai ficar para trás. Acho que é o principal ponto. E aí, de maneira geral, outra coisa é você entender que você é um consultor e não um despachante. Que tem muito consultor que eu sou consultor e trabalha como despachante. Não, você não é um despachante, você não vai ficar pegando documento e entregando documento. Pelo contrário, você vai trabalhar, você tem uma atividade consultiva, esteja próximo do cliente, faça esse atendimento próximo. Se o cliente perguntar alguma coisa que você não sabe, não tem problema você dizer não sei, mas assim, não sei, vou procurar saber, vou trazer a resposta para você, eu tenho os canais para obter isso. Então, você estar próximo do teu cliente, aquele relacionamento com o cliente, como você comentou, para mim são os dois passos fundamentais. Estar atualizado, permanecer estudando e ter um relacionamento muito próximo do cliente.
são duas coisas aí que eu deixaria como dica para quem quer atuar na consultoria. Perfeito, Lucas, muito obrigado pela sua participação, acho que engrandeceu e muito ter um episódio com você aqui no nosso canal. E eu sempre trouxe uma narrativa, assim, eu tenho comigo, que não adianta você trabalhar com o que gosta se não te der dinheiro. Você precisa primeiro pensar, às vezes, no dinheiro para você, vai ter uma família, né, que depende de você, nós como homens principalmente, não desmerecendo o papel da mulher, nós como homens, como provedores, você tem que primeiro pensar, às vezes, no dinheiro. Mas se você conseguir ligar o que você gosta com o dinheiro que você tem capacidade de ganhar na atividade, eu acho que é o melhor dos mundos. E eu vejo isso em você. Então, parabéns mesmo pelo teu trabalho, por tudo que você vem implementando aí. Foi fantástico, uma conversa muito boa mesmo. Obrigado, Lucas. Eu que agradeço o convite, Edvan. É um prazer estar aqui. Eu volto quantas vezes quiser. A gente tem papo aí nos bastidores de conversa um monte, então papo a gente tem para conversar. Eu fico muito feliz de poder contribuir também. E digo assim, sempre que a minha experiência puder agregar, conte comigo, porque faz todo sentido para mim também. E fico muito contente de poder trazer um pouquinho mais, agregar aí. Perfeito, fantástico. Eu acho que você vai agregar muito lá na EDA ainda. Eu acho que na escola vamos ter aulas do Lucas, sem dúvida nenhuma. Você que acompanhou aqui o canal, então, e gostou dessa área, precisa que um técnico multidisciplinar, um engenheiro sanitarista ambiental, até mesmo um advogado, um cliente, veja esse episódio, não deixe de compartilhar. E além disso também, sabemos que muitos que nos acompanham aqui, desde o Spotify, no YouTube também, não seguem o nosso canal. Então siga o nosso canal para receber a notificação quando o novo episódio for ao ar. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.